Eu quero resgatar um pouquinho do todo da mesa, que eu acho que é bem interessante até para nós podermos iniciar o nosso debate. E nesse resgate... desculpe, professora, voltando para a mesa. Então, nesse resgate, é interessante de perceber, né, que nós começamos com a arte e finalizamos com a ciência, e quase que numa, sei lá, talvez numa DNA aí, ou em alguma, né, em alguma espiral em que a ciência chegou na arte e a arte, né, chegou na ciência. Então, se falou em uma arte necessária, quando se tem por princípio uma arte inútil, e a inutilidade da arte é justamente o que a faz potente e sempre foi o que a fez potente. Será que uma arte necessária nos traria também, ainda nos traria essa potência? Não sei. Mas chegamos numa ciência desnecessária e uma ciência inútil, né? Será que uma ciência inútil, né, resolveria nossos problemas que até agora a ciência não conseguiu resolver? Também não sei, talvez sim, né? Mas é interessante que esse diálogo, né, o quanto ele é perpassado por transgressões, como foi trazido, né, pela professora Maria do Socorro, né, que pontuou e focou, né, as suas colocações justamente na questão das transgressões. Mas tem um conceito que eu quero trazer, que foi trazido pela professora Maria do Carmo Galeazzi, e que eu acho que é uma chave, e uma chave muito importante para tudo que nós estamos fazendo aqui. E que talvez não, eu acho que foi trazido sim por todos os professores, cada um dentro do seu formato, da sua forma de abordar, que é o conceito de rompimento, que eu poderia trazer um conceito articulado e que equivale a esse rompimento, já que eu sou da área de semiótica do texto de Greimas, eu poderia trazer o conceito de fratura, né, nesse rompimento. E esse rompimento, eu achei muito importante quando a professora disse que, não sei se entende bem, mas esse rompimento ele foi voltado justamente para a formação inicial com a formação continuada, né? E eu posso fazer uma leitura, se eu estiver errada, por favor, me corrija, mas também é uma interpretação e pode ser uma transgressão do que foi dito. Daí eu me associo com a professora Maria do Socorro aqui, né? Então, essa transgressão ou esse rompimento, ele é necessário e muito necessário na universidade, né? E a universidade rompendo justamente com as formas de fazer, e acredito sim que o que nós estamos fazendo é uma tentativa de romper com todas as formas que se tem feito até então, né? E é assumir também de uma forma humilde, né, o conhecimento construído na escola, o conhecimento construído no cotidiano da escola e que nós temos que reaprender e fazer o nosso diálogo nesse reaprender e levar os nossos alunos, na nossa formação inicial, a perceber de uma outra maneira essa escola. Nós não vamos determinar formas de fazer na escola. Nós vamos colaborar, nós vamos cooperar e nós vamos construir juntos. Nós estamos com um projeto em que se pensou as licenciaturas na escola, que é o que dá origem também ao Prodocência, né? Que é um projeto Adote uma Licenciatura na Escola. Um outro projeto articulado, a PIBID, a Prodocência, a LIFE, né? E que é uma outra forma das licenciaturas se posicionarem em relação às escolas. E talvez isso, sim, né, seja esse rompimento. Nós levamos e nós trazemos muitas coisas. E essas coisas têm que romper justamente com a forma de fazer na universidade. Talvez não se precise do terremoto
que ocorreu em Lisboa para que isso. Eu espero que não, né? Eu espero que não se precise dessa, né, dessa fratura ou desse rompimento físico, que a natureza seja, né, tão. Eu espero que nós possamos fazer sem uma tragédia tão grande, né? Mas de qualquer maneira a tragédia trouxe, né, o Cândido para a América do Sul, né? E trouxe as nossas missões, né? Eu espero também que não precisamos anular, né, ou eliminar, né, missões, né, ou que não sejamos eliminados, né, como as missões que tinham tanta inovação, tantas formas de fazer diferentes, né? Eu espero que a diferença que se está trazendo, ela possa florescer, né, e ela possa realmente transformar as universidades. Dentro dessa transformação tem um outro conceito que foi trazido, que é o conceito de responsabilização. Responsabilização foi trazido, eu acho que, dentro dos últimos governos nacionais, e foi um impacto dentro das universidades. Pelo menos dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi um impacto, e nós fazíamos reuniões, mas, afinal, o que é essa responsabilização social? Que a universidade não sabia o que era isto. Não sei se ainda sabe, se hoje ela já sabe, não sei, não sei. Estamos tentando saber fazer. E eu acho que saber fazer tem essa presença, essa experiência. E talvez hoje à tarde também aprendamos um pouco mais, né, com o professor Pacheco, né, que também vai ser um conferencista, né. Mas eu tenho que agradecer muito, muito aos professores, e essa mesa foi fabulosa. Eu gostaria de solicitar ainda que cada um pudesse fazer mais alguma colocação. Agora, a começar pelo final, professora Rochelle, professora, e chegarmos até o início, tentando ver como que nós podemos, antes das perguntas, porque daí, a partir das posições dos professores, então nós abrimos para as perguntas. Obrigada. Então, eu comecei falando do bom encontro e eu quero retomar essa ideia do bom encontro. Eu trabalho muito com discurso e com análise discursiva, e eu acho que uma das coisas mais importantes é nós rompermos com esse discurso estabelecido de que é ruim, de que é difícil, de que é problemático. É ruim, é difícil, é problemático, mas não é sempre. Então, assim, produzir algo... uma das coisas que eu sempre me pergunto, interesse de quem que a gente está trabalhando? Alguém tem que interessar aquilo que a gente está fazendo, nem que seja nós mesmos. Então, se não interessar nem mesmo a nós, porque várias vezes a gente assiste uma repetição de coisas que não são interessantes nem mesmo para quem está falando, a pessoa não sabe nem por que está usando isso, então tem que ser, no mínimo, interessante para nós. Então, o que eu quero colocar, assim, de novo, é essa perspectiva de fazer uma experiência na escola que seja um bom encontro. Seja, sobretudo, um encontro mais produtivo, mais potente. Nesse sentido. Vou deixar. Eu sou apaixonada por esse encontro com a escola, não é? E é aí onde eu tenho pautado a maior parte das minhas energias, não é? Por conta de exatamente encontrar na escola aspectos muito bons, não é? Existe muita pesquisa dizendo que a escola está muito ruim, não é? Eu me coloco do outro lado. Eu gosto de ver o que na escola se faz de bom. Talvez não seja a maioria, e isso dá chance a que todo esse discurso e todas essas pesquisas tenham essas compreensões. Eu me coloco no lugar de encontrar esse professor que faz da sua sala de aula um lugar, sim, de encontro de gente. E aí, não é um bom encontro, Rochelle? Eu quero insistir vou chamar de papel, que todo aquele que lida com o aluno tem.
especialmente me dirijo aos que trabalham com arte, com literatura, enfim. Nós devemos criar, nós somos oficineiros da criação. E o nosso papel é esse, de provocar a criação num ambiente de transgressão, porque jamais vai ser tranquilo, e a partir daí inovar tanto o processo de criação quanto que vai reverberar na formação de um novo licenciado, de um novo formado. Eu acho que tratar a literatura e o artístico em todos os cursos, em todos os ambientes, em todas as áreas, é uma maneira de conceber um objeto, um sujeito novo, capaz de desenvolver suas potencialidades, sua criatividade e romper barreiras. Insisto nisso. Penso que todas as intervenções, as 4 comunicações dos colegas de mesa, tiveram uma coisa em comum que eu talvez ressaltasse, que é, de facto, são bons exemplos de docência colaborativa, de interdisciplinaridade, de convocação da responsabilidade do professor, que acho que é cada vez mais exigida, mais pedida, porque os nossos tempos são cada vez mais exigentes também de nós. Não faço um apelo aqui ao mito do super professor, isso penso que não é bom. Devemos lidar com aquilo que somos, e somos pessoas limitadas, todos nós, cada um de nós, mas ao mesmo tempo, da nossa perspectiva, se ela for um bocadinho desassossegada, um bocadinho crítica, interdisciplinar e aberta aos diferentes níveis do conhecimento, temos mais probabilidade de aquilo que fazemos nas nossas aulas, com os nossos alunos, resulte de modos mais, e até modos mais inesperados, mais inesperados no sentido da aprendizagem. No fundo, o problema da educação talvez se resuma a fazer com que cada um dos alunos que está dentro da sala tenha uma comunicação com o professor. E nós sabemos que isso é muito difícil. Quem está numa sala de aula, quando tem à sua frente 35 alunos, fazer com que tenhamos uma comunicação com cada um deles, e essa comunicação é nos dois sentidos, é para lá e é para cá, e pela experiência nós sabemos que isso é algo que às vezes demora meses a conseguir, a cada um dos alunos, não é? Durante um ano letivo, às vezes é quase nas últimas aulas que conseguimos chegar àquele aluno que estava muito difícil de chegar, que estava muito refratário, que às vezes até ficava sem fazer nada, ostensivamente, ou até nem vinha às aulas. E esses são os problemas da realidade das escolas, que eu acho que não devemos perder de vista nesta síntese, ou nesta, se quisermos, nesta antinomia entre os princípios teóricos e a gestão prática na sala de aula. Obrigada. Então, vamos abrir para o debate, né? Solicitar as perguntas. O público tem alguma pergunta que gostaria de passar para nós? Por gentileza, se houver, levante a mão para que eu possa chegar com o microfone. Quer vir na frente? Vem aqui, talvez venha. É só uma proposição que vem a partir da primeira fala, né, do professor João Queiroz, sobre a questão das novas mídias e da cultura visual em si, né? E eu quero alinhar essa discussão da preocupação com a cultura visual e da cultura midiática com a questão da transgressão. Eu como professora na universidade, eu tenho lidado muito com essas temáticas em sala de aula, e tenho um filho adolescente, né? Tenho convívio direto com grupos de adolescentes, e o que eu percebo é que a gente um pouco subestima a adolescência como sendo um ser num estágio em que ele não reflete criticamente sobre o que faz e sobre como aproveita a tecnologia.
Eu concordo que, às vezes, os jovens necessitam realmente de uma mediação com relação à tecnologia, eles não sabem tudo. Nós temos um dos problemas que eu acho que a educação, os educadores têm com relação às novas tecnologias, é que, por medo de abordá-las, eles separam a tecnologia da escola e dizem, isso é da competência dos jovens, eles sabem fazer isso melhor do que nós podemos ensiná-los, e eles lidam com isso melhor do que nós, professores. E com isso se cria um muro, né, virtual, se quiserem chamar assim, entre tecnologias digitais, principalmente, e a educação, que não é nada benéfico para nenhum dos dois lados, né? E eu acho que os jovens transgridem através da tecnologia. Minha observação do comportamento jovem na internet é muito mais de uma transgressão positiva e selvagem, porque não apropriada pela educação, não refletida na educação, mas obliterada pela educação. E eu acho que isso é extremamente danoso, tanto para os jovens quanto para os professores e educadores. Porque se cria esse muro, que, aliás, melhor nem dizer muro, melhor dizer um buraco, um abismo entre o educador e a adolescência. Não há comunicação possível assim, porque os jovens se comunicam por outras vias e eles produzem a sua transgressão, que são transgressões positivas, né, são criativas, só que eles fazem isso eles fazem isso de maneira completamente intuitiva e selvagem, como eu estava dizendo, né? E eu acho que, eu não sei, eu queria ouvir mais um comentário dos professores com relação a esse assunto, porque esse é um assunto que aparece muito na universidade por parte dos calouros e dos jovens estudantes que estão ingressando e por parte dos adolescentes com os quais eu convivo, né? Essa apropriação, essa pós-produção, como se fez com o bigode na Mona Lisa e como se faz com tantas outras coisas. Essa apropriação da tecnologia, ela é criativa, ela é transgressora, ela é positiva, e só é negativa porque não tem educação para fazer esse papel de dialogar, de propor a crítica e a reflexão. Então, eu queria ouvir um pouco mais de você sobre essa questão, que é importantíssima. Sim, é um desafio, é um contexto que está muito diferente, não é? O contexto dos novos meios de comunicação, e com uma grande diferença, quer dizer, a utilização que um jovem de 10 anos faz da internet, ou um jovem de 8 anos faz da internet, e dos telemóveis e destes novos meios, é muito diferente do que um jovem de 12, ou do que um jovem de 13, ou do que um jovem de 14, ou do que um jovem de 15. Há uma grande diferença, e quem convive com crianças desta idade, ou adolescentes desta idade, percebe-se dessa grande mudança. Eu concordo que sim, que é um desafio que pode criar uma barreira, não é? Essa dificuldade, ou o facto de, quando o professor está na aula, poder estar a ser comentado através de mensagens de telemóvel entre os próprios presentes dentro da sala. Isto é só um exemplo corriqueiro, não é? E que é algo que há um tempo atrás não se passava deste modo, não é? Torna, de facto, a gestão do cotidiano mais difícil. Mas ao mesmo tempo, é uma ampliação, é um instrumento de conhecimento e que só pode ser, como dizer, integrado nas especialidades da educação. Não é? Enfim, é uma questão de adaptação que todos nós temos que fazer. Não é? O telemóvel em Portugal é celular. Não, mas é que talvez... Eu acho que essa questão que a Paula coloca é muito importante. Eu acho que nós estamos, eu vou usar uma expressão antiga, que eu acho que é do meu tempo, né? Marcando toca nesse sentido. Porque os jovens, adolescentes, crianças, eles estão avant-garde nesse sentido. Eles estão andando muito à frente de nós, instituição. Eles estão andando muito à frente de nós, professores, que ainda olhamos para a lida com as tecnologias com certo preconceito. Eu acho que, eu vou usar aqui uma ilustração que o Patrício Flechy usa. Nós somos um grupo que temos de enfrentar as corredeiras, tá? Em barquinhos. E nós traçamos um plano de navegação. Quando chegamos frente às corredeiras, nos rios bravos,
Abandonamos todo o plano de navegação porque sentimos que navegar naquelas corredeiras vai exigir de nós savoir-faire, uma capacidade de superar dificuldades e sairmos com o melhor resultado possível. Eu acho que nós estamos vivendo isso em relação ao mundo virtual. Nós não estamos sabendo abandonar o plano antigo de navegação para assimilar o novo plano de navegação. Literalmente falando, navegação. A gente ainda quer nadar nas velhas corredeiras, nos velhos planos fixos, com as velhas ações regradas e pré-moldadas. É necessário abandonar isso aí, institucionalizar novos planos de navegação para a gente crescer junto, com toda essa geração que já navega tão bem, que já cresce positivamente, como a Paula falou, no universo da tecnologia, no universo virtual. Eu acho que é bobagem ficar fazendo essas acepções e essas separações. Eu acho que a instituição tem que fazer uma transgressão e adotar um novo plano de navegação para lidar com isto. Eu só quero comentar um pouco isso que a Maria do Socorro falou. Eu acho que nós não temos isso na universidade. Nós não temos esse acesso. Eu não sei como é que é aqui no centro, mas eu dou aula no Campus do Vale e a URGS é uma caverna. Não pega a internet lá. Pega de vez em quando. Então, assim, não é o professor somente dá conta desse universo todo. Tem que ter condições de trabalho, condições de poder enfrentar isso. Eu reclamo muito mesmo desse espaço de trabalho. Para eu passar um vídeo na sala de aula, eu tenho que rezar uma missa. Eu vou lá, eu tenho que pedir para o diretor liberar o auditório, aí chego no auditório, eu tenho que pedir para o técnico ligar o som. Não funciona, gente. A gente não está no La Salle, que é o luxo. A gente está na URGS, que é a glória, tudo bem. Mas não é o luxo e a glória. E para trabalhar com isso tem que ter dinâmica. Tem que ser dinâmico isso, porque a internet é dinâmica. Se o meu computador é a vapor, não dá. Como é que eu vou produzir? Sabe? É no sentido da experiência que eu me ponho como professora. Eu não me recuso a essa guerra, a essa luta, a essa discussão. Acho fundamental. Não sei fazer. Não tem como fazer, não tem materialidade para fazer. E a gente vai estar sempre atrás da tecnologia, sempre. Sempre atrás do último software possível. Então, eu acho que isso é uma coisa muito mais institucional. É muito menos pessoal, porque estamos lá, nós professores estamos lá na rede, nos afogando, mas estamos. Então, eu acho isso bem importante e essa condição material de viver, de fazer as coisas. Eu queria dar um exemplo que a instituição, de certa forma, resiste, né, absolutamente ao uso do Facebook. Na minha instituição, o Face não é acessado, ao menos pelos alunos que têm acesso de um jeito que eu ainda não descobri qual é. Mas, em todo caso, né, nesse processo de formação que eu descrevi para vocês, né, as pessoas, é interativo, durante todo o ano nós conversamos. E todas as tentativas pelas formas e pelos modos de navegação, não é? Usando a fala da professora Maria do Socorro, eles eram infrutíferos. Ou porque o professor e quem é aluno já conhece o Moodle, né, e já enjoou do AVA e tal. E aí, no meu grupo, dizia assim, por que não usa o Face? Sempre era não, imagina, instituição onde já se viu, como pode? Né? O Bauman vai nos criticar. Então, em casa, onde eu tenho uma boa rede, eu abri um grupo de Face. Não é? E em 2 horas eu tinha 115 dos sujeitos inscritos. Não é? Professores de escola que falaram comigo durante esse ano, exatamente usando apropriadamente essa tecnologia. Não é? Então, eu acho que isso que nós temos que aprender, não é, Paulo? Isso. Primeiro, a valorizar adolescente. Eu tenho um filho adolescente. Né? Primeiro é isso, como um sujeito, né, pensante, crítico. E também, né, como aprender nós, na instituição, essa potencialidade.
Passo a palavra, então. Bom dia. Eu não queria falar, mas... Marcos Mteui, de Moçambique, Universidade Pedagógica. O Marcos é um dos nossos convidados também e que apresentou trabalho ontem lá no museu, o professor Marcos Matiui e o professor Lourenço, da Universidade Pedagógica de Moçambique. E também sou aluno da professora Ombelina e como é que é, tutorando dela e também co-tutorando do professor Costa. Então, para mim é um privilégio muito grande e vou dizer mais uma vez, usando o português brasileiro, que é já também moçambicano, parabenizar a todos os palestrantes. E eu acho que vou continuar a dizer isto, que é uma boa oportunidade de aprender, não é? E estou, agora mesmo queria pedir permissão para construir também uma estrada nova para poder continuar a percorrer nesta estrada nova em busca de conhecimento. Eu acho que esta é uma boa oportunidade de fazer isso e estou a aprender. Então, gostava aqui de colocar algumas coisas, algumas questões, dizer antes que antes tinha receio, mas depois de ouvir a história do menino que construiu a sua posto de gasolina, e depois de ouvir também a história do professor, o vídeo do professor de ontem, que ele perguntou ao menino o que achava da interdisciplinaridade, ele disse, eu acho que é uma disciplina internacional, eu acho que agora também posso dizer minhas coisas, né? E obrigado. Então, eu gostava de saber se ações como aquelas que eu falei ontem na minha apresentação, que tem a ver com construção de diálogo, tradição, contemporaneidade, que às vezes saímos do padrão da galeria de arte, em que convidamos as pessoas a levarem as obras, a tocarem as obras e provocar assim questionamentos. Eu estou a pensar agora numa obra que eu fiz já há uns anos, chamava-se assim, Natureza Morta. E uma das coisas que eu dizia era a petição para a comunidade qualquer que fosse. E eu queria romper as barreiras da comunicação, quer dizer, eu queria um contato face to face, entre aspas. Não é? Por isso fiz aquele celular gigante, tem 4 metros, chama-se Totem. Quer dizer, a cultura ao celular, aos Facebook, quer dizer, todo o poder que as mídias têm de atração. Então muita gente fica pegado a isso. E eu fiz isso. A outra era parabólica, não é? Até que ponto aquilo que nós absorvemos é bom e outras coisas não são boas. E fiz também uma obra que era um monte de garrafas. Então as garrafas estavam no museu. E as pessoas tinham medo de tocar, porque a gente aprendeu que não se tocam as obras, né? Então é para ver, contemplar. E tinha um professor que dizia assim, quer tocar? Toca com os olhos, mas nunca com a mão. Então era um problema. Então eu convidava as pessoas a levarem as garrafas, e lá tinha mensagem, diz assim, uma das quais dizia assim, não importa quem tu és, de onde vens, compres, admires a minha obra, o que eu quero é romper esta barreira da comunicação. Então fiz várias ações, fui deixando garrafas nos postos, nas paragens de autocarros, deixei também, em algumas casas, convidava as pessoas a levarem, mas passei um trabalho para fazer tudo aquilo. As pessoas, mas tu estás a entregar essas obras assim, quanto é que custa? Nada, só quero conversar consigo. Então, não sei se esse tipo de ações podem ser enquadradas nesta coisa de arte e educação, ou nessa inovação na educação. De que maneira, então, se é que não se enquadram, mas nós pudéssemos aproveitar isto para enquadrar na arte e educação. Outra é uma realidade em que é muito comum lá, por exemplo, na minha cidade, Maputo, há crianças que têm necessidades básicas, digamos, de se alimentar, por exemplo, não é? Às vezes então, os pais precisam das crianças para ajudá-las a trabalhar em alguma coisa, para poder ganhar dinheiro e comprar talvez o seu lanchinho, o seu pão, não sei o quê, para poder ir à escola. Então, e isso entra em choque, entra em conflito com a lei, porque isso é trabalho infantil. Então, eu queria saber, nós que somos os tais, ou então a escola, que tem este papel de educar pela cidadania, ajudá-los a construir a paz, a harmonia social, não sei, como lidar com esta situação em que as crianças têm essa necessidade, mas por outro lado dizem que isto aqui é ilegal ou vai contra a regra. Qual é o papel da escola? O que é que a escola deve fazer? Então, são essas questões que eu tinha por fazer e fiz assim de uma forma
muito atrevida, porque eu estou seguro de que, pelo menos se estiver errado, vão dar os melhores subsídios para poder continuar a construir esta estrada. E obrigado. Vocês. Olha, eu acho que a tua fala nos compele a uma reflexão. Não sei se nós temos respostas para te dar, mas sei que nós vamos ficar pensando em tudo que tu estás colocando aí. Mas eu penso que a escola, portanto, os governos, devem, e claro que também é responsabilidade nossa, não é? Como entes públicos, devem criar as condições para que, vamos chamar essas condições de políticas públicas, para que essas crianças tenham condição de tanto permanecer na escola e exercer as suas capacidades criativas e viver as suas experiências de conhecimento, mas também ter o direito à dignidade, à alimentação decente, à saúde, às suas experimentações artísticas, ao desenvolvimento de suas vocações. Não é? Eu espero que nós possamos, nos debates, em momentos como esse que a gente vive aqui, pelo menos discutir essas questões e tentar promover e provocar a sensibilidade das pessoas para que crianças no teu país e no nosso país, no Nordeste, por exemplo, no Norte, até aqui, eu sei, possam ter condições dignas de vida, possam não é, ter não somente comida, como é que diz o Arnaldo Antunes, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, né? Que a gente possa ter tudo e que nós possamos ser agentes do suprimento a essas necessidades, enfim, que as crianças e que as pessoas têm, né? E quiçá até de superar essas necessidades. Eu te agradeço muito pela tua fala, pela tua colocação, pela compreensão que tu tiveste das nossas posições aqui na mesa. É o seguinte, nós temos lá em Moçambique um desafio muito grande. Quer dizer, geralmente a arte, não é considerada como disciplina de segunda, mas estou a ver que aqui não, porque, não sei, é outro nível já de conhecimento. Então, eu gostava de saber como inovar também a educação numa escola que está ainda muito quadrada, em que se considera a arte como disciplina de segunda, por exemplo. Estou a pensar agora vou dizer isto para perceberem melhor, arte e cultura, numa das línguas que nós falamos, popularmente diz-se que é brincadeira. É só ver o ministro da cultura, está o ministro da educação, o ministro da justiça e o ministro das brincadeiras. Então, logo, uma brincadeira não é algo que passa, não é algo que é muito bem visto, sei lá, na escola. Então, é um desafio muito grande que nós temos ainda de incutir as pessoas, sensibilizar, conforme a pessoa estava a dizer, para que as pessoas comecem a apreciar. Mas temos aqui um grande desafio. Primeiro, fazer eles compreenderem de que a arte é importante, mas também, por outro lado, inovar a partir desta maneira de fazer também, ou essa maneira de ensinar. Então, como inovar num contexto parecido a este aqui, por exemplo? É possível? De que maneira? Obrigado. É a última. Marcos, obrigado pelas perguntas. Acho que foram muito claras, muito diretas e muito interessantes e também trazem uma perspectiva diferente aqui ao debate. Eu, do que ouvi, do que percebi, eu ia pensando ao mesmo tempo que estava a ouvir-te, pensava, bom, no fundo uma escola precisa de estruturas, de condições, do equipamento e ao mesmo tempo também não precisa de nada disso. E é paradoxal essa condição, não é? A condição da escola é paradoxal. É tanto um sítio que precisa de muito equipamento, como pode ser um sítio onde podemos estar debaixo de uma árvore a dar uma aula e essa aula ser perfeitamente, correr muitíssimo bem e
depende muito da capacidade do intermediador, do professor, de fazer passar as suas mensagens. Há uma componente do que tu falaste, que é a implicação do artista e o artista enquanto professor, e eu acho que isso é um caminho muito, e que eu também defendo, e de alguma maneira na comunicação que fiz também proponho, que é precisamente essa implicação da arte com a docência e com o professor, no sentido de o seu posicionamento crítico e de interpelação, como tu deste exemplo, não é? Interpelação junto das pessoas, na paragem do autocarro, nas casas das pessoas, e isso trata-se de chegar às pessoas e é levar, no fundo, expandir a escola a uma comunidade, não é? Esse é um desafio muito grande, mas é um caminho, acho que sim, é um caminho. Não há receitas para isso. É assim, não diria faz-se assim, não, cada um de nós descobrirá o seu caminho. Tu apontaste que está certíssimo, com certeza, não é? Mas eu acho que todos aqui que estamos ligados à educação temos essa percepção. Nenhum de nós, sendo professor, está a imitar ninguém. Eu acho que digo isto, não sei, arrisco dizer por todos nós. Quando nós estamos a dar uma aula, não estamos a imitar nenhum professor que tivemos. Estamos a dar a aula como nós somos. Estamos a falar como nós somos e sabemos e aprendemos e nos comportamos. E essa dimensão, que é uma dimensão de, chama-se isso um pouco de currículo oculto, em parte, e em parte também valorizar aquilo que temos, porque, enfim, somos todos diferentes, não é? E valorizar essa diferença, e isso passa pelo que acabaste de dizer, penso eu. Então, vamos encerrar agora esse momento da manhã, porque já estamos avançando, né, na tarde. Eu quero encerrar, só fazer mais uma colocação, contar uma coisa que é bem curtinha, que eu acho que é bem importante. Eu tenho um filho que ele é professor de educação física numa escola pública, municipal, e outro dia ele me convidava para... que ia um grupo, iam numas corredeiras, né, e alguns outros esportes radicais. E eu disse, como esporte radical é o que eu faço diariamente, no meu cotidiano. Aí, domingo, eu quero arejar, eu quero ir ver o sol, eu quero caminhar. É isso.